Meus queridos irmãos e irmãs, caro Dom Manuel, senhores padres, irmãos no ministério, querido Padre José Maria, quando o Padre José Maria disse que gostaria que eu fizesse a homilia nessa missa, eu confesso que fiquei um pouco tremi na base, porque não é fácil expressar coisas interessantes num dia tão especial como esse. Me confortou o fato de saber que o Zé Maria me fez esse convite em razão dos laços que me unem a esta comunidade. Aqui eu nasci, aqui eu cresci, na comunidade São José, hoje paróquia, mas paróquia São Francisco de Assis, laço que me une ao Padre Ticão e laço que tenho também com o Zé, do tempo todo de seminário que nós compartilhamos, enfim. Eu fiquei pensando já a partir daquele dia, e a primeira ideia que me veio à mente quando o Padre José Maria me falou, me pediu, me fez esse convite, a primeira ideia que me veio é uma ideia que, inclusive, eu tenho refletido muito no contexto dessa pandemia que nós estamos vivendo. É a ideia de honrar a figura do Padre Ticão. Honrar alguém. Honrar a importância de alguém. Honrar o significado que alguém possui na nossa vida. Talvez essa será o nosso grande impulso para sairmos desta pandemia, retomarmos a nossa vida, depois desses mais de 500 mil e tantos, 20 e tantos mil mortos, nesse 1 ano e meio, 2 anos quase, de pandemia. Honrar a memória daqueles que se foram. A nossa vida, de hoje em diante, será para honrar a vida das pessoas que a gente ama e que perdemos. Muitos estão com dificuldade de enfrentar a dor da perca. Não é fácil perder alguém. Não é fácil se despedir de alguém. Não é fácil, sobretudo de forma tão repentina, alguém que faz parte do nosso dia a dia e a gente, assim do nada, sem nem a oportunidade, às vezes, de dizer tchau, da gente se ver distante de alguém. Isso não é simples. Se a gente deixar que a dor, que a saudade, que a tristeza vá entrando e corroendo a gente por dentro, a gente de alguma forma vai morrer também. Talvez a grande forma da gente sair desse momento difícil seja honrar. E eu digo que a vossa missão como comunidade, como paróquia vossa, digo, do Padre José Maria e de todos vocês, será honrar o Padre Ticão. Honrar o que o Padre Ticão fez, honrar o que o Padre Ticão ensinou, honrar todo o bem que o Ticão nos deu, nos fez. Todo mundo que está aqui tem uma história. Todo mundo que está aqui tem um momento com o Ticão. Todo mundo que está aqui agora se lembra de algo. Pois bem,
A vossa missão como paróquia, unidos, padre e povo, será de honrar esse sentimento bonito que o Padre Ticão produziu no nosso coração, dentro de nós, e que a gente nunca vai esquecer e que a gente nunca vai apagar. Eu, cada vez que entro aqui nessa igreja, me lembro das vezes que descia aqui a ruazinha da casa da terceira idade. Nós morávamos aqui, eu descia e vinha aqui na igreja, ou das vezes que lá na comunidade São José, e a gente vinha nas procissões, eu já relatei isso, e a gente vinha rezar aqui, e chegar aqui e ver o Ticão, para mim era uma coisa assim que era extraordinária. Eu me lembro da primeira recordação que eu tenho, é uma vez que eu me perdi de propósito, quase, da minha mãe na procissão para ficar perto do Ticão, naquele megafone que ele tinha, e que ele ia, a cruz ia lá na frente, né? E aquele megafone que ele ia cantando, rezando, e eu me desvencilhei da minha mãe para correr e ficar perto dele, e ir a procissão toda perto dele. Só quando chegou no finalzinho que eu disse para ele: padre, eu perdi a minha mãe. Mentira, eu queria mesmo era estar com ele. Todos nós temos sentimentos assim, esses sentimentos povoam o nosso coração, e nós estamos aqui hoje na alegria de poder acolher o Padre José Maria, mas com esse pequeno aperto, com essa dorzinha lá na alma, desta saudade que a gente sabe que não vai passar, a gente sabe que vai permanecer. A segunda ideia que me veio à mente foi a ideia do medo. Eu acho que a gente pode ter medo, sim. E é normal que exista medo. Certamente o Padre José Maria sente algum medo, alguma insegurança. Vocês, comunidade, provavelmente estão sentindo algum medo, alguma insegurança. Isso faz parte de nós, isso é da nossa natureza. Nós sentimos medo, nós sentimos mesmo insegurança com o novo que está chegando, com o caminho que a gente nunca trilhou. A gente gosta de fazer sempre a mesma estrada, a gente não gosta de fazer estradas novas, diferentes, porque a gente sabe que por ali a gente já foi, por ali deu certo, por ali está bom, então a gente vai por ali. Então ter que mudar de rota, mudar de direção, descobrir coisas novas, né? Às vezes até comer alguma coisa nova, né? Você já fez essa experiência? Você vai na pizzaria, você olha aquele cardápio e aí você cai sempre na mesma pizza, porque tem medo, né? Ah, e se eu pedir essa aqui eu não gostar, né? Agora, eu fiquei pensando nessa questão do medo, e aí, para preparar essa reflexão, eu abri o texto bíblico, o Evangelho de hoje, e aí eu vi Jesus dizer aos discípulos, quase, para os discípulos não terem medo. Jesus chama os discípulos e dá aos discípulos a missão. É duro para os discípulos terem que assumir a missão. É duro para os discípulos terem que ir adiante. Mas Jesus diz aos discípulos: eu vos envio, e ainda, reforça ainda, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E aí Jesus, contra o medo dos discípulos, provavelmente, contra a insegurança dos discípulos, na catequese que Jesus está fazendo,
para ajudar os discípulos a entenderem a missão deles, Jesus diz assim: sejam prudentes e simples. E aí, meus irmãos, diante de mim se abriu assim uma luz, prudência e simplicidade. O vosso caminho juntos, comunidade e pároco e padre e presbítero e ministro ordenado, que é um caminho de unidade, de simbiose, de união, de interação. Esse caminho tem que ser trilhado na prudência e na simplicidade. O mundo vai exigir de nós, discípulos de Jesus, prudência e simplicidade. A prudência que nos ajuda a ver bem aonde a gente está pisando. A prudência que nos ajuda a saber bem para onde a gente quer ir. E a simplicidade que nos ajuda a perceber que nós não somos o dono da verdade, que nós não temos toda a verdade, que nós não temos a compreensão total das coisas. A gente sabe das coisas mais ou menos. A gente entende as coisas do modo como a nossa razão limitada proporciona, permite. A gente vê as coisas mais ou menos. A simplicidade nos dá a garantia de que a gente pode não ter toda a verdade, mas se estivermos juntos uns com os outros, a gente encontra melhores caminhos. Prudência e simplicidade. A vida de um novo pároco numa nova paróquia não é simples. Não é fácil. Não é fácil nem para o padre e nem para o povo. É um novo horizonte que se abre, são novas perspectivas, são jeitos distintos de ver a realidade. E aí Jesus nos dá hoje essa palavra, dá a vocês, ao Padre José Maria, essa palavra: prudência e simplicidade. Mas diz mais, Jesus diz: olha, vocês não pensem que a coisa vai ser fácil. Jesus diz aos discípulos: tenham cuidado com os homens, eles vão entregar vocês aos tribunais, vocês serão levados diante dos governadores e de reis por minha causa. Jesus já preparava os discípulos para o testemunho que eles teriam que dar diante das nações, para o martírio que muitos deles, todos praticamente, sofreram. O nosso seguimento de Jesus não é simples, exige da gente. Nós somos enviados a esse mundo, e o mundo é tão doido, o mundo está tão maluco hoje em dia, a sociedade está tão de ponta cabeça. Nós somos enviados como discípulos de Jesus a esta sociedade confusa, violenta, agressiva, insensível. E se nós não tivermos consciência de que essa missão é dura, que essa missão não é fácil, que essa missão exige da gente, a gente vai achar que não, vai ser tudo tranquilo. Não, não é tudo tranquilo. Às vezes tem um pouco de dor, às vezes tem que enfrentar certos desafios que são duros. E na vossa caminhada, pároco, comunidade, sobretudo no início, no começo, haverá os desafios. Não será fácil. Mas Jesus diz ainda mais aos discípulos. Diz aos discípulos: quando vocês forem entregues, quando entregarem vocês, não se preocupem com o que vocês vão falar. Diz Jesus:
Não são vocês que vão falar, é o Espírito do Pai que vai falar através de vocês. E aí, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui hoje para dar graças, para rezar Eucaristia, dar graças, porque nós estamos aqui sustentados pelo Espírito de Deus. Não será fácil a missão, não é fácil a tarefa, não será fácil para o Zé essa tarefa, não será fácil para a comunidade, não é fácil, mas o Senhor está conosco. É nele que está a nossa confiança. É nele que nós colocamos a certeza de que não nos faltará palavras sábias, não nos faltará bons conselhos, não nos faltará boas ideias, não nos faltará bons sentimentos, não nos faltará a força do perdão, não nos faltará a força da resiliência, da coragem. Nada disso nos faltará, porque isso tudo não tem origem em nós, isso não nasce dentro da gente. Não somos nós que vamos construir uma paróquia mais bonita, não somos nós que vamos realizar uma missão extraordinária, somos nós iluminados, conduzidos, socorridos, sustentados pela força do Espírito de Deus que fala em nós. Por isso, esse grande convite à docilidade à ação do Espírito. Louvar e bendizer a Deus porque Ele não nos deixará sozinhos, porque Ele não nos abandona jamais, porque Ele nos dirá sim a palavra certa. Ele dará a resposta justa, com paciência, com oração, com perseverança, a decisão melhor aparece, a solução de um problema melhor vem, a palavra justa para dizer a alguém aparecerá. E por último, meu irmão, minha irmã, e querido Zé Maria, a perseverança. Perseverar. Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar. Perseverar é uma virtude também muito bonita, mas ao mesmo tempo muito exigente. Porque exige da gente que a gente dê uma nova chance. Perseverar significa dar uma nova chance. Perseverar significa dizer: não, não acabou aqui. Perseverar significa pensar: não, é possível mais alguma coisa. E na vida de comunidade é preciso perseverança. O Zé será chamado a perseverar no amor. Quantas serão as vezes em que talvez sozinho em casa à noite, quando terminar tudo, ele vai chegar em casa e vai dizer: puxa vida, né? Hoje foi difícil, hoje foi duro, minhas forças estão indo. Será que eu ligo para o Dom Manuel e peço para ele me mudar de paróquia? Às vezes acontece, a gente chega em casa e a gente quer ligar para o bispo. Aí a gente lembra que o bispo está descansando, a gente desiste, né, de ligar para o bispo. Perseverar, não, amanhã será diferente, não, vou tentar de novo, não, vamos fazer de outro jeito, não, vamos tentar uma outra forma. Quantas vezes na vida pastoral vocês já sentiram isso? Nos trabalhos que vocês realizam aqui na comunidade, no ministério que vocês exercem, na catequese, quantas vezes a vontade de desistir? Quantas vezes a vontade de dizer: chega, não dá mais, fulano é muito chata, eu não dou conta de trabalhar com ela. Perseverar, meu irmão, perseverar. E vocês vão precisar de uma dose extra de perseverança para honrar a memória do Ticão, para ser fiel a Jesus e para honrar a memória do Padre Ticão. Eu quero desejar a vocês e desejar ao Zé Maria, querido amigo,
A gente morou junto no seminário, eu dormia em cima do Zé, na beliche, em cima do Zé. Isso, era uma beliche. Eu subia e dormia o Zé aí embaixo. Nós moramos, acho que 1 ano e pouco, assim, né? Quase 2, né? 2. E o Zé é uma pessoa extraordinária. O Zé é uma pessoa extraordinária. Eu tenho que dizer que o Zé ganhou um grande presente, porque essa comunidade é uma comunidade extraordinariamente bela. É uma comunidade lutadora, é uma comunidade corajosa, é uma comunidade que não desiste, é uma comunidade fiel, é uma comunidade vibrante, é uma comunidade que ama Jesus Cristo. Então Zé ganhou um grande presente. E vocês ganharam também um extraordinário presente, porque o Zé é uma pessoa incrível, de uma docilidade, de uma paciência, de uma ternura que nós temos entre poucos entre nós. O modo como ele se preocupa com os padres, o modo como ele se preocupa com os colegas, o modo como ele entende as coisas. Vocês ganharam um grande presente. Então hoje é um dia de presentes. Grandes presentes que Deus concede a todos nós. A vocês, ao Zé Maria, à nossa igreja de São Miguel Paulista. Não está sendo fácil esse ano, né? Nós perdemos muita coisa. Nós perdemos 3 padres. É muito difícil perder um padre. E não só porque o Dom Manuel precisa rezar um pouquinho mais para conseguir, né, encontrar, fazer o jogo da coisa, para encontrar os nomes certos, para os lugares certos, e a gente reza para o nosso bispo para que ele tenha essa luz, né? Mas para nós padres, para a nossa diocese, esse foi um ano, como foi para todos nós, um ano muito difícil. Então hoje a gente louva, a gente agradece, a gente bendiz a Deus, que apesar de tanta coisa ruim, hoje é um dia de presentes. Que Deus possa honrar esse nosso dia, que Ele possa nos abençoar e nos proteger. Parabéns.